Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje é matemática. E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos trabalhar os números ordinais. O que são números ordinais? Números ordinais, eles indicam a ordem, a classificação ou a posição, de um determinado lugar. Vamos também escrever por extenso os números ordinais, tá? Eu vou mostrar como se escreve em números e por extenso. Vamos iniciar. Aqui nós temos, números ordinais. Aí, aqui está escrito, certo? Está escrito aqui os números. Como é que se escreve o número ordinal? Sempre ele tem que ter essa bolinha e o tracinho. Por quê? Porque se não tiver, não representa como número ordinal. Então, o número 1, ele vai ser primeiro. Vai ser primeiro. Como se escreve, né? Cada um. O 2 vai ser segundo. O 3 vai ser terceiro. O 4 vai ser quarto. O 5 nós vamos chamar de quinto. O 6 de sexto. O 7 de sétimo. O 8 de oitavo. O 9 de nono e o 10 de décimo. Aqui são os números ordinais do primeiro ao décimo. Para continuar, para continuar nós colocamos o 11. O 11 vai ser décimo primeiro, certo? O 11 vai ser décimo primeiro. O 12 vai ser décimo segundo. Décimo segundo. O 13 vai ser décimo terceiro. O próximo vai ser décimo quarto. Aí vem décimo quinto, décimo sexto, certo? Décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono e vigésimo. O 20 será vigésimo, tá? Então, os primeiros são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Para formar o restante, é só você colocar, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro,
14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Daqui a pouco nós continuaremos, tá? A partir do 20º. Continuando a nossa aula sobre números ordinais, vamos continuar, tá? Os números. Nós paramos em 20º, né? Agora vamos escrever 20º, primeiro, 21º, 20º, segundo, 20º, terceiro, 20º, quarto, 20º, quinto, 20º, sexto, 20º, sétimo, 20º, oitavo, 20º, nono, 30º. Vocês viram, né? O 20º é a mesma coisa do 10º, né? Nós colocamos o restante na frente, né? Continuando. 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º e 30º, certo? Nós vamos fazer aqui até o 30º, mas no 30º continua a mesma coisa. Aí vai ficar 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º e 40º, certo? Depois nós vamos estudar o restante. Por enquanto, vamos trabalhar até o 30º. E eu vou explicar uma atividadezinha do livro de vocês, tá? Vocês viram como se escreve, né? Os números ordinais até 30, certo? Agora vocês vão pegar o livro de vocês na página 34, vão abrir o livro na página 34 pra gente resolver uma atividadezinha, certo? Vou explicar a vocês como é que vocês vão fazer. Peguem um livro. Muito bem, crianças. Agora vamos prestar atenção. A primeira questão tem assim, ó. Leia as dicas a seguir e faça o que se pede. Marina mora na quarta casa da esquerda para a direita, na Vila dos Marinheiros. Pinte a casa dela de azul. Se ele está dizendo, certo, que é da esquerda, né? Da esquerda aqui, nossa esquerda. O livro tá assim, certo? Ó, o livro tá assim, né? A nossa esquerda é essa. Ele tá pedindo para pintar a casa dela da esquerda para a direita, certo? Marina mora na quarta casa da esquerda para a direita. Quarta casa, né? Aí vocês contem 4 casas. A
casa vocês vão pintar, certo? Vão pintar a quarta casa de azul, certo? É só contar a quarta casa, aí pinta de azul. A avó de Juliana mora na primeira casa, da esquerda para a direita. Então, vocês vão pintar da esquerda para a direita a primeira casa, certo? E Arthur vai construir uma casa que será a sexta casa dessa vila. Desenha a casa dele. Aí, no final, vocês vão desenhar a casa de Arthur, certo? Vão pintar primeiro a casa de Marina, depois da avó de Juliana e depois vão desenhar a casa de Arthur. Aí é a primeira questão. A segunda questão tem assim: escreva por extenso os seguintes ordinais. Quer dizer, ele tá pedindo para escrever, né, por extenso. Aqui já é a segunda questão, tá? Escrever por extenso os ordinais. Qual é o ordinal que tem aí? Na letra A. 17º, né? Certo? Na letra B. 20º. Segundo. Na letra C. Na letra C tem 30º, né? 30º, que é o 30. E na nossa letra D tem o 5º, né? 5º. Então, vocês vão escrever assim, por extenso, certo? Na nossa terceira questão tem: observe o prédio ao lado. A porta de entrada está localizada no andar térreo e o prédio tem apartamentos do 1º ao 10º andar. Sabendo disso, pinte as janelas conforme a legenda. Vocês vão pintar conforme a legenda aqui, ó. O terceiro andar vocês vão pintar de verde, o oitavo andar de amarelo e o último de azul, certo? É só reparar as cores e os andares. Vamos lá para a nossa página 35. Nossa página 35, nós temos uns probleminhas aí para resolver. A cada problema a seguir, escreva um número ordinal com algarismo e por extenso. O primeiro problema: eu estava em 27º lugar em uma fila. Atrás de mim havia ainda 2 pessoas. Em que lugar estava a última pessoa da fila? Se eu estava em 27º, as outras 2 depois de mim seriam qual? A última pessoa seria qual? Isso, 29ª, né? Aqui é os problemas, tá? Problema. Primeira questão. Seria a 29ª. Então, vocês vão colocar em número e vão escrever 20, né? 29ª. Pode ser no feminino, viu? 29ª, viu? Por quê? Porque está falando de uma pessoa, tá? Então, podemos colocar também no feminino, os números ordinais. A segunda: Luiz participou de uma corrida com mais 4 pessoas. Sabendo que ele não chegou em segundo, nem em último lugar, em quais posições ele pode ter terminado a corrida? Serão 4 pessoas. Ele nem chegou em segundo, nem em último. Então, ele chegou em quê? Em primeiro, certo? Primeiro. Em terceiro. Ou em quarto, né?
certo? Que aqui tá falando, né, que ele participou da corrida que com ele, com mais 4 pessoas, então eram 5 pessoas, né? Se ele não chegou em primeiro, não, se ele não chegou em segundo nem em último, que é o quinto, então ele pode ter chegado em primeiro lugar, em terceiro lugar ou em quarto lugar, certo? Vamos para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão tem assim: Luan chegou para uma consulta médica e a recepcionista o informou que havia 7 pessoas, presta atenção, 7 pessoas para serem atendidas antes dele. Qual é o número ordinal que corresponde à posição de atendimento do atendimento de Luan? Se eram 7 pessoas, estavam antes dele, né? Antes dele chegar. Ele seria qual? Isso, seria o 8º, né, a ser consultado. Seria o 8º. Vamos agora para a nossa quarta questão, tá? A nossa quarta questão tem assim: Murilo é o 12º neto da vovó Laurinha. Depois dele nasceram mais 3 netinhos, sendo que João é o neto mais novo. Qual o número ordinal corresponde à posição de João em relação aos outros netos? Presta atenção, Murilo é o 12º, né? Fora o Murilo, tem mais 3 netos. Aí, sendo que João é o neto mais novo, qual é a posição dele, dos netos? Isso é o 15º, certo? Ele é o 15º neto. Ele seria o 15º neto, certo? Essas questões, né, da primeira até aqui, dos problemas da primeira até a quarta, também é do livro de vocês, certo? Então, vocês vão resolver essa atividade e enviar para mim, certo? E quem não tem ainda o livro, eu vou mandar uma tarefinha para poder resolver. Quem não tem um livro, continua copiando a tarefinha no caderno, respondendo e mandando para mim, tá? Não tem problema. E continuem fazendo as atividades e estudando. E vou também mandar um vídeo de ciência, sobre o assunto de ciência, que é os animais, para vocês assistirem, certo? E atividade do livro também de ciências, tá? Prestem bem atenção, as atividades resolvam direitinho. E façam a tarefinha, tá? Continuem estudando, se cuidando, que logo, logo estaremos juntos. Até a próxima aula. Se cuidem e fiquem bem. Um beijão para todos.